Então, olá, sejam todos bem-vindos, né? Meu nome é Daniele Bessa, juntamente com a Maria Leni e o Cláudio Wagner, nós elaboramos essa aula sobre biomassa e os processos de transformação de energia dessa biomassa, tá? Nós somos no mestrado acadêmico em biodiversidade, em sociobiodiversidade e tecnologias sustentáveis, conhecida como o MASS. Então vamos lá para o conceito aí de biomassa. Então, a biomassa, ela seria todo material orgânico, de origem orgânica, que é utilizado como uma fonte de energia, de produção de energia, seja ela mecânica, seja ela hidráulica ou elétrica. Enfim, essa energia, ela pode ser de origem animal ou origem vegetal. Tem grande vantagem por ser uma energia sustentável. A sustentabilidade é classificada, né, quando a sociedade utiliza de um determinado recurso sem prejudicar ou pensando nas gerações futuras. Então, nós utilizamos desse mecanismo aí, desse tipo de energia, e temos aqui essa imagem, né, esse gráfico, que traz que cerca de 31% ainda detém aí do petróleo e 28% proveniente aí do carvão, né? Então, significa que a matriz energética mundial ainda é dependente dos recursos não renováveis, recursos esses que causam e intensificam o chamado aquecimento global, intensificam os problemas ambientais, né, os fenômenos aí relacionados às condições climáticas. E ainda nós temos aqui 21% de gás natural. Então, infelizmente, a matriz energética ainda predomina os recursos não renováveis. Nós temos aqui 9,7% de biomassa. Então, em relação ao mundo, a biomassa ela responde a aproximadamente 10%, né, do consumo mundial. Existem países, claro, que têm uma porcentagem a mais em relação a esse recurso, que pode chegar a cerca de 34%, em relação ao consumo da biomassa. Existem estatísticas que defendem o crescimento desse recurso de acordo com o crescimento populacional. Justamente que com o crescimento populacional as pessoas também elas querem maiores condições econômicas, maior qualidade de vida. Então, essa maior qualidade de vida tem uma relação intrínseca com a disponibilidade de energia, de eletricidade, de materiais elétricos, né? O aquecimento utilizado aí para aquecimento, enfim, para coisas para o dia a dia. Então, com esse crescimento, tende a aumentar também o consumo de energia. E esse consumo deveria ser influenciado por recursos renováveis, né? A oferta interna de energia no Brasil, segundo o Ministério de Minas e Energia, em 2018. Segundo esses dados, nós temos aqui que as energias renováveis elas representam cerca de 43%, né? E as não renováveis 54%. Comparando com o gráfico anterior em relação à produção mundial, o Brasil tem um destaque maior para as energias renováveis. Isso inclui, né, graças à sua grande extensão territorial e o seu clima favorável, né, o clima tropical. Aí aqui em relação às não renováveis, nós temos como destaque o óleo, o gás, o carvão, né, já em menor quantidade, a nuclear e o gás aqui industrial. Já em relação às energias renováveis, que é o nosso foco, olha aqui o etanol e o bagaço da cana, ele representam cerca de 38,4% aí da matriz, tá? Da oferta interna de energia no Brasil.
A lenha e o carvão vegetal também têm grande destaque, cerca de 18,5%. E nós temos o biodiesel com 3,3%. E os demais é a hidro, né, a eólica, a solar e os outros que não estão aí sendo contabilizados. Já aqui nós temos a oferta interna de energia elétrica. Em relação à energia elétrica, nós vemos que as energias renováveis, elas correspondem aí cerca de 83,3%, as não renováveis 16%. E dessas não renováveis, o gás tem maior destaque, posteriormente o carvão, o urânio, enfim, gás industrial e o óleo. Então, aqui se a gente pegar as renováveis, que é o nosso foco, a gente vê que em relação à energia, o bagaço corresponde a 6,7%. Um número aí tão significante na nossa matriz de energia elétrica. Então, nós temos aqui o ciclo energético da biomassa. Quando a gente fala ciclo energético da biomassa, nós estamos falando do próprio ciclo aí, né, do CO2. Um ciclo significa que não teria fim, que é um processo aí contínuo, né? Nós temos aqui no início desse processo as árvores, né, e as plantas, em que nós temos os produtos derivados dessas plantas, no caso aqui, uma cadeira, o cacho, enfim. E aqui nós temos a partir da decomposição, a partir do início aí de queima desse material em uma usina de geração de energia. Essa energia, a partir quando ela é queimada, nós vamos ter a produção do CO2. E esse CO2 vai voltar novamente aqui para as plantas em forma, né, no processo aí de fotossíntese, em que as plantas pegam esse CO2 e liberam o oxigênio. Então, resumindo, a renovação dessa biomassa vai ocorrer através desse ciclo do carbono, em que a queima da biomassa e dos seus derivados, como a gente está vendo aí algumas cadeiras, enfim, vai provocar a liberação de CO2 na atmosfera. E as plantas, através do processo de fotossíntese, vão transformar esse CO2 nos hidratos aí de carbono, no caso aí liberando oxigênio. Então, assim, a utilização da biomassa, desde que ela não seja predatória, ela não vai alterar o ciclo aí natural da atmosfera. Tá? Então, tem esse lado super positivo. E a origem desse material. A origem dela pode ser florestal. Em que sentido, né? A partir da retirada da madeira. Lembra que ela pode ser feita de forma natural ou através da silvicultura, que é o plantar, né, determinados cultivos para fazer essa extração. E aí a gente tem esse lado de análise, né? Porque quando eu faço essa extração, eu faço o desflorestamento, vários estudos demonstram sobre a erosão, sobre os impactos no meio, né? E quando, em relação à silvicultura, também tem dados que analisam a questão da silvicultura, um processo demorado para essas plantas crescerem novamente, né? Então tem esses dois lados aí, dessas duas formas, e cada uma também vai ter o seu lado aí negativo. Nós temos a agricultura, no caso aí a soja, o arroz, o bagaço, né, desses materiais da cana-de-açúcar. Isso é muito positivo, né? A cana-de-açúcar, depois de utilizada, ia para os rios, causava o assoreamento, e agora eu posso reutilizar esse material aí para a elaboração de energia. Nós temos também os rejeitos urbanos, né, sejam eles vindo das casas ou, né, de condomínios, enfim,
de barracos, supermercados, uma super variedade. E industriais, né, vindos de fábricas, por exemplo, com a produção de cana, fábricas matadouros, enfim, diversos tipos de indústria e de transformação. Então, segundo Colato e Lange, nós temos nessa figura as principais fontes de biomassa. Então, ele divide aqui, a biomassa orgânica em biofluidos, em vegetais não lenhosos e vegetais lenhosos. Vamos para o primeiro, que é os orgânicos. Os vegetais orgânicos, eles são divididos em agrícolas, em urbanos e industriais. Lembra, dos agrícolas, que podem ser resíduos orgânicos mesmo, de lavoura, próprio esterco de animais, tudo aquilo, cascas de cultivos, enfim, são diversas aí as possibilidades. Das áreas urbanas, nós temos aqueles resíduos depositados de lixos domésticos ou até mesmo comercial. E os industriais são aqueles de indústrias diversificadas, agroindustriais também, no caso aí, indústrias de açúcar, matadouros, indústrias de madeira, indústrias de papel. Todas essas indústrias produzem algum tipo aí de resíduo. Os biofluidos, eles podem ser aí, divididos nos óleos vegetais, também bastante utilizado aí para os biocombustíveis. E nós temos os vegetais lenhosos e os não lenhosos. Os vegetais lenhosos, que é este daqui, Esses vegetais lenhosos, eles têm como base produzir madeira, Tem como base a produção de madeira. E essa produção, novamente, ela pode ser feita tanto em áreas nativas como a partir do cultivo pela silvicultura, E os vegetais não lenhosos são cultivos anuais que são classificados de acordo com a sua principal substância de armazenamento de energia. Então, esses são os vegetais aí lenhosos. E os vegetais lenhosos, eles são classificados em mais 4, que no caso aqui são os sacarídeos, os celulósicos, os amiláceos e os aquáticos. Vamos lá para o primeiro. Os sacarídeos, eles são vegetais que possuem como tecido de armazenamento os açúcares. No seu tecido de armazenamento, a própria sacarose, Enfim, esses açúcares geralmente são utilizados na fermentação e na produção do etanol, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, a beterraba, São aqueles que são bastante utilizados aí no Brasil. Somos os maiores produtores aí de cana-de-açúcar, E é o que rege a nossa matriz energética aí, em relação à biomassa, que domina. Nós temos também os celulósicos, os celulósicos é o grupo aí que não possui como tecido aí de armazenamento, a sacarose, é o contrário aí, Como, por exemplo, o milho, o óleo também se encaixa. Também tem destaque aí no cenário nacional. Nós temos os amiláceos. Esses amiláceos, eles têm como tecido aí de armazenamento o milho, o amido, E esse amido, são justamente carboidratos bastante complexos, que vão ser aí transformados na obtenção de açúcar, Como, por exemplo, o milho, a mandioca,
a batata doce também. E nós temos por último os aquáticos. Os aquáticos, o próprio nome já diz, são os vegetais aí, né? São os grupos, são as plantas que possuem potencial aí para a geração de energia, como por exemplo as algas, microalgas, água-pé, enfim. Então esses são os tipos aí de fonte de biomassa. Exemplificando isso, eu trouxe, né, mais alguns exemplos. A lenha, comentando um pouco sobre aquela tabela lá passada. Em relação à lenha, ela não possui uma eficiência, né, muito forte, a sua eficiência chega a aproximadamente 30%. Ela perde a sua energia em forma de calor cerca de 60% a 70% da energia total aí do combustível. Ela é utilizada bastante em ladeiras, em fornos, em caldeiras industriais, e o lado positivo é justamente o seu baixo custo. Por isso, ela é encontrada principalmente em países em desenvolvimento. Lembra que o Brasil, um tempo atrás, ele foi a base industrial vinha desse produto. Cerca de 40% da energia produzida no Brasil vinha dela. E com a chegada da Revolução Industrial e com novas fontes de energia, esse cenário veio aí mudando. E a entrada dos combustíveis fósseis veio tendo um respaldo cada vez maior. Mas ela foi bastante utilizada. No Brasil, a gente tem a mudança nesse processo, principalmente com a chegada aí, né, dos biocombustíveis, do pró-álcool, né? Então, também vai acrescentar nessa mudança. Nós temos também o carvão vegetal, que é proveniente da queima da madeira. O Brasil é o maior produtor mundial, graças à sua grande potencialidade natural. E 85% do carvão que é utilizado aí nas indústrias e nas residências, isso corresponde apenas a 9%, né? E o restante, setor comercial, 1,5%. Para a gente entender que muita dessa utilização ainda provém das indústrias, né, do setor industrial. Em relação aos óleos vegetais, está ocorrendo desenvolvimento de tecnologias, né, de estudos, que vem proporcionando a utilização desses biocombustíveis, que são provenientes aí de diversos materiais, como a soja, a mamona, né, coco, milho, e produz aí um combustível de forma sustentável, né? Então, tem esse grande respaldo. Cana-de-açúcar tem uma grande importância para o Brasil. Nós somos o segundo maior produtor, em alguns dados ainda demonstrando que nós somos os maiores produtores mundiais. Só o estado de São Paulo, ele produz cerca de 53% da produção, tendo um grande domínio, né, em relação às outras áreas do país. É importante destacar que essa utilização ela produz grande quantidade de resíduos que antes eram utilizados, né, e jogados fora, dentro dos rios, causavam assoreamento, e agora a gente tem uma nova forma de reaproveitar esse material. Nós também temos os resíduos rurais, que são aqueles oriundos das atividades dos setores agrícolas, dos setores rurais, como, por exemplo, estes resíduos florestais, pecuários, enfim. E também temos os resíduos urbanos, que é o grande marco e o grande problema do Brasil. Nós temos uma lei de resíduos sólidos, mas que infelizmente não foi implantada, né? E a separação do lixo ainda é um problema nas grandes cidades brasileiras.
Então, esses resíduos domiciliares, resíduos de limpeza das ruas, das áreas urbanas, que vão para aterro, que vão para o lixão, eles podem, né, ser reaproveitados, podem aí ter potencial para geração aí de energia. Então, dentro desses materiais também temos um alto teor de matéria orgânica, né, o lixo vindo aí das residências, das indústrias, que podem sim ser reaproveitadas de forma até mesmo mais artesanal e econômica. Aqui nós temos uma imagem, tá, das usinas termoelétricas de biomassa, que a gente tem um potencial. Vou puxar um pouco mais para a gente analisar. Então, só para vocês verem, né, a localização disso, quando se fala, né, em licor negro, temos algumas regiões, essas áreas mais escuras, madeireiras, resíduos madeireiros, e também na região norte, tem grande potencial. Destaque aqui vem para cana de açúcar, né, pessoal? Esse mais amarelinho aqui. E olha quem tem destaque, região de São Paulo. E não podemos esquecer aqui da região nordestina, né? Que também tem aí respaldo, principalmente na área litorânea. Mas São Paulo tem quase 60% da produção de cana-de-açúcar aí do Brasil. Em relação a biogás, também temos alguns pontos, esses mais azul. Enfim, aqui a gente tem uma imagem do potencial de geração de energia elétrica a partir da silvicultura. Então, quem ganha destaque aqui é São Paulo, Paraná, né? Quanto mais forte a cor, maior a potência. Depois nós temos Bahia, Minas Gerais, né? Posteriormente Pará, Amapá. Essas áreas aqui são as que têm menos potencial, Nordeste e Norte. E aqui nós temos um biodigestor. Lembra, né, que o biodigestor, ele vai fazer esse processo. É claro que existem vários tipos de biodigestor e de acordo com essa qualidade, de acordo com o material, maior será, né, a qualidade dessa produção. Aqui nós temos o esterco, primeiramente. Esse esterco, né, vai ser reaproveitado dentro desse biodigestor. Então, esse esterco é excremento de animais, restos de alimentos, né, que vão ser misturados com a água nesse biodigestor. Aqui nós temos processo do biodigestor, em que dentro dele vai ocorrer a ação das bactérias, esse processo de decomposição desse lixo, desse material aí, sendo transformado posteriormente em gás, né? E em adubo. Primeiramente aqui em gás e posteriormente em adubo, que vai ser utilizado aí para fertilizar os cultivos. As sobras vão ser fertilizantes. E o gás aí vai poder ser reaproveitado na cozinha, em um aquecedor, enfim, em diversos ambientes. Vamos entender como é que funciona esse processo. Aqui nós temos um esquema de digestão anaeróbica da matéria orgânica. Então, nós temos esse processo em 4 pontos, em 4 fases aí principais, tá? O primeiro deles são a hidrólise. O que a hidrólise vai fazer? Nela nós temos complexos orgânicos aí mais complexos, né, que vão ser transformados em complexos mais simples, né, no processo aí de acidogênese. Então, na hidrólise, vai ocorrer a liberação de enzimas extracelulares que vão transformar essas moléculas maiores, que a gente denomina aí de polissacarídeos, em compostos orgânicos mais simples. Resumindo, esse material vai ser transformado, que é difícil aí de serem quebrados, vão ser transformados
em complexos aí mais simples. Bom, aí na acidogênese, né, que nós temos aqui os açúcares, que no caso são os carboidratos, os açúcares, os aminoácidos, né, as proteínas e os peptídeos. Os peptídeos são a junção de 2 aminoácidos. Neles, as moléculas vão ser convertidas, né, em moléculas orgânicas, como por exemplo o etanol, a amônia, o hidrogênio, enfim. Então, na acidogênese, as bactérias que produzem o ácido transformam as substâncias que vieram aqui da hidrólise, né? Então, dando continuidade aí ao processo. Então, depois da acidogênese, nós temos a acetogênese. E o que é isso? Acetogênese. Na acetogênese, nós vamos ter a transformação do material que foi resultante, né? O ácido etanóico, o hidrogênio e o gás carbônico. Então, resumindo, a cetogênese seria um processo em que as bactérias, de forma anaeróbica, vão produzir o acetato, né? Como demonstra aqui a imagem. É importante destacar que nesse processo deve ter um equilíbrio, né, na fermentação, na temperatura, na umidade, na acidez do biodigestor, justamente para não propiciar nenhum tipo de erro, nenhum risco, né? Na fase da metogênese, que é a última fase, nós temos aqui a metogênese. Nessa metogênese, atuam, né, no hidrogênio e dióxido de carbono, a transformação em metano, né, e CO2. Esses dois aqui. É importante nessa fase a agitação do biodigestor, justamente para a produção desse resultado. Lembrando que até aqui, até a metogênese, esse processo pode durar cerca de 15 dias. Para a produção do biogás, pode durar cerca de 18 já a 40 dias. E para a produção final do fertilizante, do adubo, pode perdurar de 40 a 55 dias. Então, resumindo, as vantagens desse tipo de energia, porque é uma fonte renovável, em que nós estamos gerando reaproveitamento de resíduos que causariam danos ao meio ambiente, é menos poluente que os combustíveis fósseis, menos liberando, como é uma desvantagem, porque libera uma certa quantidade de poluentes, mas é bem menor do que a dos combustíveis fósseis. E além disso, pode proporcionar o aumento da produção de energia sem aumentar a área de plantio. No caso aí, a silvicultura seria um exemplo desse processo. Além disso, pode gerar redução de odores com reaproveitamento de esterco em áreas aí da agropecuária. Desvantagem: baixa eficiência em relação à produção, alto custo de produção de transporte, e a própria falta de investimento nesse tipo de energia causa isso, né? Desmatamento e emissão aí de CO2, tá? Então, esses foram os tópicos da nossa aula. Ficamos aí até a próxima.